Propósito do Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra aqui de hoje, de alguma forma, aliás, com muito sentido, a gente ganhou inspiração em cima do livro de Coríntios. Mas nós vamos tratar de um ponto aqui que eu desfrutei nessa semana. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei em dúvida entre falar diretamente do capítulo 7 e especificamente sobre a noiva, que é a igreja. Mas o sentimento veio dessa leitura que nós fazemos, desse estudo que nós fazemos sobre 2 Coríntios. Aleluia! O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, fala assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que nós vimos até hoje, irmãos? Que os ministros da nova aliança são representantes de Deus, como se Deus, através dos apóstolos, estivesse pessoalmente falando diretamente a cada um de nós e falando diretamente a cada igreja. O que Paulo via em Corinto? A noiva. Lá em 11:2, em 2 Coríntios 11:2, ele mostra por que ele tem esse encargo de falar aos coríntios, né? Para eles prosseguirem, para eles não ficarem só na retaguarda, para eles não ficarem lá atrás, nos humildes começos, lá nasquelas questões estranhas que estavam sendo vividas ali na igreja em Corinto. Ou seja, como se Deus, através de Paulo, falasse assim: corram, vocês estão perdendo tempo, eu estou voltando. Irmãos, vai alta a noite, e o dia se aproxima. Então ele fala aqui: porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelo por vós, ou seja, eu tenho ciúme de vós com ciúme de Deus. Vocês estão praticando coisas lá do começo. Vocês estão vivendo a saída do Egito, sendo que vocês já caminharam, pelo menos em termos de decorrência de tempo. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Como virgem, uma virgem é uma pessoa casta, é uma figura feminina. O que isso quer nos mostrar, irmãos? Aqui quer nos mostrar que Deus anela um casamento, Cristo anela um casamento. A Bíblia fala que Deus é amor. Qual que é a natureza de Deus, irmãos? Amar e ser amado. Amém? Então, para a gente transcorrer por algum tempo aqui sobre esse tema aqui, a meta do propósito do Senhor, a noiva, Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 19, 7 a 9. Vamos procurar ler juntos aqui. Senhor Jesus. Ou então, para ficar bem aqui para todos, no sentido de gravar, eu vou ler aqui também com minha voz. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Vamos ler também, irmãos, João 1:29 e 3:29. O Evangelho de João
João, Evangelho de João 1:29, que diz assim: Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que João fala, o Evangelho de João no 3:29? 3:29 fala assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então aqui nós temos, de um lado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começo da caminhada e o fim da caminhada. O que tem a noiva é o noivo. Então aqui está falando de uma caminhada da igreja. Nós estamos no meio dessa caminhada. Eu não diria no meio, nós estamos no fim dessa caminhada. Já passamos do meio. Estamos prestes a encontrar com o noivo. Mas um grupo de pessoas tem que estar sendo já preparado. Por que Deus está edificando essa noiva dentro da igreja segundo o propósito de Deus? Porque essa noiva é um conjunto de pessoas maduras, crescidas e edificadas. Muitas vezes nós temos a ideia de que os vencedores são pessoas individuais, que não se contaminaram com os erros da igreja, que ficaram ali no cantinho. Não, os vencedores é um grupo de pessoas coletivas, que foram edificadas junto com outros irmãos. Não é da natureza de Deus a individualidade. Por outro lado, sem a busca individual, a igreja não tem como ser edificada. O que alimenta a edificação da igreja é a vida individual, íntima de cada cristão com Cristo, com o noivo, e isso se configurando também de uma maneira coletiva, caminhando juntos uns com os outros, em vida, em unidade e em unanimidade. Amém, amém, amados? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para onde? Para uma mulher, a noiva e a esposa. Mas onde que a maioria dos cristãos estão agarrados? No Cordeiro. A redenção, irmãos, é um passo fabuloso. Olhando para trás, é o que melhor nos aconteceu. Mas há algo aqui que é mais elevado, irmãos, sem desprezar, sem menosprezar a redenção. Porque sem a redenção, nós não temos nenhuma qualificação, nem para desfrutar o Senhor individualmente, nem para muito menos ser a noiva. Mas a maioria não vê que a noiva é o centro do propósito de Deus. Que é a noiva? A noiva é a esposa, é a noiva, ela é a companheira, é o complemento de Cristo. É o alvo do propósito de Deus. Irmão, você sabe o que me chamou a atenção pela primeira vez? Eu estava longe de ser crente. Foi um ônibus, eu acho que eu já falei isso aqui. Foi um ônibus da Igreja Batista da Floresta. Esse tinha um ônibus escrito assim: Deus é real. Depois eu vi num outro lugar escrito assim: Deus é amor. Eu falei assim: Deus é real e Deus é amor. Irmãos, Deus é real. Essa realidade hoje está dentro de nós. E Deus é amor. Você sabe qual que é a maior carência de Deus, irmãos? Amar e ser amado. Nós acostumamos com a ideia de que Deus nos amou. Mas e nós? Temos feito o segundo passo? Nós o temos amado como nosso marido? Como nosso noivo? Como o melhor da nossa vida?
Senhor Jesus, Amém. quem ama, se entrega. Amém. Quem ama, dá tudo que tem de melhor. O que é o casamento, irmãos? É uma entrega. A mulher abre mão da casa dos pais para vir morar com o marido. O marido abre mão de muitas liberdades para vir morar junto com a esposa, a quem Deus escolheu para ela, e que ela juntamente com Deus, ou eles juntamente com Deus se escolheram, e ali um vive um para o outro. Mesmo que haja problemas, o amor é mais forte do que a morte. Amém. O amor é mais forte do que a morte. Amém. As muitas águas não podem apagar esse amor de Cristo e a igreja. Esse amor que provém de Deus, que está dentro de nós. Muitas vezes parece que some, né? Ontem eu estava compartilhando com os irmãos que às vezes eu me sinto velho, mas Cristo não saiu de mim. Cristo está dentro de nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso noivo, nosso marido. Irmãos, a mulher, ela vive pela sua casa, no casamento comum. O homem vive pela sua esposa e pela sua casa, pelos seus filhos. Isso aí é uma demonstração do que Deus é. Deus existe por nós. Deus é Deus primeiramente por nós. Ó Senhor Jesus, que amor é esse, irmãos? Um amor que se entregou à morte. Ó Senhor Jesus, eu desfrutei muito esse hino C80, né? É o 80, né? Que nós cantamos? C80. Senhor Jesus, ó, que te fez morrer por mim? Irmãos, só alguém que tenha o sentimento de dar a vida por outro tem o verdadeiro amor. Por tudo que nós fizermos aqui, ainda que você e eu oferecemos nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada seremos. Nós temos que, sobretudo, amar o Senhor. Amém, santos? Amém. E é isso que o Senhor está nos treinando. Aliás, em Gênesis 1:26, a Bíblia fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para nós termos a capacidade também de amá-lo. Por isso que a Bíblia fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, Deus se abriu ali em Gênesis. Disse, gente, eu preciso, ó Pai, ó Filho, ó Espírito, um falando para o outro, estamos sós. Precisamos de um complemento, precisamos ser amados. Irmãos, imagine só, Deus perfeito sentindo carência de ter uma esposa. Na Bíblia, irmãos, a Bíblia nos fala da mulher em dois estágios, como a noiva e como a esposa. A noiva é a que antecede a esposa. Antes de casar, eles se noivam, né? Eles se prometem um ao outro, eles namoram, eles se apreciam, e é isso que nós estamos fazendo na igreja. Nós estamos amando o Senhor, apreciando o Senhor por tudo que Ele é, por todas as suas aparições a nós, dia após dia. Ele está infundindo em nós a sua vida e natureza, inclusive essa capacidade de amar. Ó Senhor Jesus, quem ama, cuida.
Nós temos que, o Senhor cuidou de nós, irmãos, morrendo na cruz. Nós temos que cuidar de Deus, dando a Ele nosso amor, dando a Ele a nossa primazia, tendo esse coração de um ministro do Novo Testamento, ministrando Cristo aos homens, ministrando o noivo à igreja, ministrando o amor de Deus uns aos outros. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, então aqui a gente vê que toda a cristandade, incluindo teólogos, líderes, eles valorizam muito a redenção, mas a redenção é o começo. Por isso que João, no Evangelho, o Evangelho de João começa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em 3:29 ele fala: o que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo, irmãos? Ou é o trabalho? O Senhor, Paulo falou assim, que Deus tem ciúmes de nós. O que tem a noiva é a minha escola? Eu não estou dizendo que é a escola, viu, jovens? A escola é importante. A escola é importante. Amém? Amém. Amém, Cauã? Estudar é importante. Nós temos que estudar bem. Eu acredito que as jovens aqui já tudo passaram de ano. Se não passaram, vão passar. Meu filho está nessa luta aí para passar de ano. Então, irmãos, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer bem, mas tendo o Senhor em primeiro lugar. Amém? Amém? Então nós temos que amar o Senhor em primeiro lugar. Nem está vendo? Jesus em primeiro lugar. O Senhor está voltando, irmãos. Amém. Nós não podemos continuar meninos. Nós temos que correr. Correr após ti. Amém. Aleluia. O Senhor gosta de mineiro também. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos ama, uai. Tô brincando, viu, Davi? Eu também sou do uai também. Senhor Jesus, Deus é amor. Por ser amor, Ele quer também uma mulher que o ame. Senhor Jesus. Então nós fomos criados, Deus nos criou, e Deus é o que Ele é, com o objetivo de relacionar. Deus é um ser relacional. Por isso nós não podemos nunca nos isolar. Nós temos que estar sempre junto com os irmãos, relacionando mutuamente com o Cristo de um com o outro. Aleluia! Por isso Ele nos fez parecidos com Ele. Embora sejamos como uma luva inicialmente, mas aos poucos esse Cristo está crescendo em nós. A noiva está sendo formada. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a gente vê isso lá em Gênesis, irmãos. Em Gênesis Ele criou primeiramente o homem. Deus fez o homem diretamente, só depois que a mulher veio a existir. Mas a partir de quem? Do homem. Isso mostra que Deus quer casar. Deus quer casar com cada um de nós. Mas Ele quer uma única esposa. Em unidade. Ele quer uma única esposa em natureza. Em vida e natureza. Aleluia! Então nós vemos que a Bíblia, o que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é um romance de duas pessoas. Duas pessoas que se amam. Cristo e a igreja. Deus e o seu povo redimido. Vamos ler lá em Isaías 62. Isaías 54. Nos mostrando que quem tiver aberto aí pode já ler. Isaías 54, 5. Ele é chamado Deus
porque o teu Criador é o teu marido. Agora vamos no 62:5. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Olha só o tamanho do amor de Deus, irmãos. Vamos ler agora Jeremias. Jeremias vai nos mostrar isso. Vamos começar Jeremias 2:2 e seguir em diante. Jeremias 2:2. Fala assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto. Irmãos, ainda que estejamos no deserto, o deserto não nos pode separar do Senhor. O deserto é para produzir a igreja. O Senhor falou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo é um deserto. Esse mundo aqui, eu não estou me referindo ao Egito, a simbologia do Egito. Do Egito nós já fomos tirados. Mas esse mundo físico nosso aqui é também um deserto. Que prazer você e eu temos no mundo. Quantas festas de confraternização. Eu fui numa esses dias, irmãos. Irmãos, por dentro eu falei: Senhor, aqui não é meu lugar. Pessoas maravilhosas, uns bebendo, outros abraçando, mas você sente vontade das águas da vida. Amém. Mas muitas vezes a gente vai, irmão, sem se comprometer para levar as águas da vida às pessoas, para a composição da noiva. Senhor Jesus. O 3:1 também, Jeremias 3:1. Aqui nos mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Deus não está procurando uma mulher qualquer, Ele está procurando a sua escolhida, aquele que Ele sonhou antes da fundação do mundo. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, ele falando com o povo de Israel e com a igreja: tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, o que é a igreja? O que é o povo de Israel? É a escolhida do Senhor, é a amada do Senhor. Então o Senhor hoje está nos conquistando, irmãos. Para quê? Para nós sermos a noiva. Vou avançar aqui um pouquinho. Senhor Jesus. Então em João 1:29 e 3:29 nós vemos um corredor, irmãos. Esse corredor do cordeiro até a noiva tem muitas experiências. Experiência de desfrute, experiência de sol quente, experiência de serpentes abrasadoras, mas tudo para produzir a noiva. Esse corredor, esse caminho, é o mesmo caminho do altar até o Santo dos Santos. Aleluia! Por isso que o Senhor está nos constituindo com o ministério da reconciliação. O ministério da nova aliança. Aliança significa casamento. Irmão, o Senhor quer casar conosco. Amém. Imagine, irmão, Deus quer casar conosco. Marlon, você foi escolhido juntamente conosco, fazer parte da noiva de Cristo. Irmãos, qual que é o encargo dessa palavra? Não vai dar para falar todos os pontos aqui, mas eu vou só prosseguir um pouco mais aqui. O encargo dessa palavra é: desperta, ó tu que dormes. Amém. Levanta-te dentre os mortos. Amém. E Cristo te iluminará. Amém. Desperta. Amém. Tem outro versículo que é muito bom, fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Para aqueles que o amam. Deus quer ser amado, irmãos. Deus não existe simplesmente para fazer milagres, nem mesmo para redimir o homem, embora a redenção seja necessária. A redenção, irmãos, nós podemos comparar a redenção com algo assim. Imagine que você tem que atravessar um rio para pegar uma fruta boa do outro lado, manga, goiaba, né? Você fica tão desesperado para pegar aqueles frutos, mas tem um rio passando ali. Aí precisa o quê? Construir uma ponte. Você está tão ávido para desfrutar aquelas frutas, que é um monte de fruto, mas tem um rio caudaloso passando, então você vai construir uma ponte. A redenção é esta ponte. O que Deus quer é que você coma o fruto, mas Ele precisa construir uma ponte. A redenção é essa ponte. Nós não podemos ficar ali parados. Que ponte maravilhosa, aleluia, nós somos os engenheiros, você é isso, você é aquilo. Irmãos, a ponte é para você passar. Amém. Claro, tem que agradecer, tem que louvar o Senhor pelo recurso que Ele nos proveu, que é a redenção. Maravilhosa redenção! Amém. Mas não esqueça de ir lá na árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A alegria do Senhor é ver você debaixo da videira, comendo os frutos que Ele preparou. A ponte continua, porque muitos precisam passar. E você e eu temos que mostrar a ponte, mas não podemos ficar debaixo da ponte tomando sol, irmão. Eu não sei se os irmãos estão ganhando. A ponte é maravilhosa. É um recurso maravilhoso que Deus nos deu e que nós não podemos esquecer. Mas vai para debaixo da videira. Lembra que Deus tem também um alvo a alcançar. Qual que é o alvo de Deus? Qual que é o alvo de Deus, Davi? Fala comigo, a noiva. A noiva. Qual que é o alvo de Deus, jovens? A noiva. A noiva é a igreja edificada. São os vencedores, irmãos. A Nova Jerusalém vai ser a esposa. Lá todos os cristãos vão estar. Lá todos os cristãos vão estar. Todos os salvos. Os genuinamente salvos vão estar na Nova Jerusalém. Mas o que é a noiva? É uma antecipação da Nova Jerusalém. Isso significa que não basta estar só redimido. Você tem que estar transformado. Ó Senhor Jesus. E a transformação, irmãos, é uma recompensa. A noiva é uma recompensa. Fazer parte das bodas do Cordeiro significa que você deu algo a mais em amor, em gratidão, em entrega, para que você e eu façamos parte dessas bodas. Não é fazer só aquilo que é da nossa obrigação, é dar muito mais. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O livro de Cântico dos Cânticos, irmãos, vamos abrir aqui só um pouquinho para mostrar um pouco desse amor que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, tal como Ele tem conosco. Aqui fala assim, ou seja, o livro de Cântico dos Cânticos, irmãos, o foco principal dele, ele tem dois pontos: a vida individual, a busca individual e a busca coletiva. Mas o foco principal é a nossa relação individual com Deus, com vista ao casamento de Cristo e a igreja. Então fala assim, versículo 2, fala assim: beija-me com os beijos, esposa falando para o esposo, beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beija-me com os beijos. Olha só que mostra intimidade, irmãos. Essa intimidade você não tem aqui na reunião, você tem um pouco. Essa intimidade é quando você e eu vamos diante do Senhor no nosso dia a dia.
Beija-me com os beijos da tua boca. O que é o beijo da tua boca? O beijo, ele tem envolvimento de saliva, assim como o Senhor fez saliva misturando com barro para curar aquele cego. Quando você tem esse beijo do Senhor, isso significa que a palavra dele está entrando em você. Você o acaricia e ele beija você. Beija-me com os beijos da sua boca. É quando você ganha luz naquela palavra, quando você está abraçado com o Senhor e ele fala algo que te ilumina. Aleluia! Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Queria falar para as jovens, para o meu filho. Melhor é o amor do Senhor do que o vinho, do que o mundo. Irmão, do mundo tem muitas diversões, mas o mundo não vai te fazer ser um vencedor. Eu quero dizer, por melhor que esse mundo seja, irmãos, ele é como um prédio condenado. Lá no bairro Horto ali, tem muitos prédios que construíram até um certo ponto, não rebocaram, por quê? São prédios condenados. Esse mundo aqui é um prédio condenado. Ele vai ser recolhido, ele vai ser destruído. Temos que entender isso dentro dos limites da palavra. Ó Senhor Jesus, como um estrepidoso estrondo, ele vai ser recolhido. Amém? Então não invista seu tempo, sua mocidade no mundo. Invista no Senhor. Porque Deus quer produzir vencedores hoje. Ó Senhor Jesus. Jamais podemos nos tornar noiva coletiva se individualmente não temos tal relacionamento efetivo com Deus. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Unguento é o Espírito. O Senhor se tornou o Espírito que dá vida. O último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Por que o Senhor dá vida? Porque Ele nos ama. Senhor Jesus, como unguento derramado é o teu nome. Quando você invoca o nome do Senhor, o unguento é derramado. Temos que invocar mais o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, irmão, é como se você estivesse tocando no amado. Aqui fala assim: por isso as donzelas te amam. Quem são as donzelas? Os muitos cristãos. Irmãos, um cristão, por mais devagar, por mais leve que ele seja, ele ama o Senhor, né? Nós não podemos duvidar da salvação de ninguém. Embora a pessoa está num viver assim, meio suspeito, se ele é um cristão, certamente ele ama o Senhor. Mas o Senhor não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós corramos mais, porque Ele quer nos premiar com a volta dEle. Ele quer casar conosco. Aleluia! E nos regozijar. Aí ele fala assim: leva-me a posti, apressemo-nos. O rei nos introduziu nas suas recâmaras. Quando você busca o Senhor pela manhã, o Senhor te introduz no Espírito. E aqui, irmão, de Cânticos 1 até o capítulo 8, nos fala de uma conquista. Salomão, entre Salomão e a Sulamita, entre Cristo e a igreja. Mas aqui, dentro desse, não vai dar tempo a gente falar, mas aqui tem várias experiências de cruz. Ela tem que ser livrada do ego, ela tem que ser trabalhada na vida natural. Aqui no 8 fala assim, ó, vou correr aqui um pouco para dar tempo dos irmãos compartilhar. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia que for pedida? Quem é essa irmãzinha que não tem seios? É como uma garotinha, 7, 8 anos. São os irmãos novos, são os irmãos que não conhecem essa verdade. Nós não podemos viver só em prol da nossa localidade. Um cristão vencedor é alguém que tem a visão do corpo de Cristo. Ele cuida dos irmãos e cuida das irmãzinhas que estão crescendo. Irmãzinha aqui são os cristãos, homem e mulher. Senhor Jesus. E no final do 8, irmão, aqui nos fala: teve Salomão uma vinha em Baal-Amon,
entregou a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Desse versículo até o final, até o 14, fala assim: vem depressa, amado meu, faze semelhante ao gamo e ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Aqui fala do arrebatamento dos vencedores. Qual que é o encargo dessa palavra, irmão? É nos mostrar que Deus quer que nós não sejamos cristãos inertes. Nós não estamos simplesmente andando num parque de diversão. Nós estamos numa corrida rumo ao reino milenar. Por que o Senhor está nos falando isso aqui, irmãos? A grande maioria dos cristãos, irmãos, vão para as trevas exteriores. A grande maioria dos cristãos vão para as trevas exteriores. Nem eu nem você podemos falar: não, eu sou vencedor. Estamos vencendo, mas ainda não somos vencedores. Estamos no caminho da vitória. Isso aqui quer nos mostrar, irmãos. Isso aqui é palavra para 1 hora pelo menos. Tem pontos aqui? Vamos lá em Mateus 22, só para a gente dar uma apressada aqui. Mateus 22. Senhor Jesus. Aqui fala de uma parábola, a parábola das bodas. Fala assim, de novo entrou Jesus a falar das parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então aqui tem vários pontos aqui que mostram assim, essas pessoas que ele chamou para as bodas, eles porém não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Essa é a história da igreja. O Senhor, como noivo, está fazendo de tudo para conquistar a igreja, para produzir a noiva. Irmãos, produzir a noiva é o centro do propósito de Deus. Primeiro, é o descanso e satisfação de Deus. Não é simplesmente o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus. Eu nem gosto de falar simplesmente. A redenção é maravilhosa. Tá certo, irmão? Não perca isso de vista. Mas não é só isso. Não é só isso. Deus quer nos mostrar: chegue até o final da corrida. Apressa. Não se distraia. Não distraia com o seu celular, com os vídeos que tem ali. Distraia com Cristo. Distraia com os beijos dele. Distraia com os abraços dele. Aqui, irmãos, no livro de Cânticos nos fala, a mulher fala dos seus 2 seios, um simbolizando fé e amor. 2 torres. O que vai nos levar à vitória é fé e amor. Precisamos de fé. Ler a palavra para ganhar mais fé. E precisamos anegar a nós mesmos, cuidar dos interesses de Deus, cuidar uns dos outros, para que possamos nos tornar essa noiva. Mas lembre-se, irmãos, tem sofrimento. Vocês já perceberam que relacionamento tem sofrimento? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Tem alegria? Tem. Mas tem também um negar. Nascimento de um filho é maravilhoso, mas a mulher não sente dor? Você já percebeu que o verdadeiro amor é em meio à dor? É. Ah, não, médico, não faz esse menino nascer não, que estou sentindo muita dor. Não, pelo contrário, tire dele logo, quero beijá-lo. Não é assim? Que alegria, né, irmão, hora que você teve o Davi, a sua esposa, vocês dois? É Davi? É Davi. Ou cada uma das mães aqui, cada um dos casais. Assim vai ser a volta do Senhor, irmãos. Mas nós temos que ser aqueles que serão aprovados no tribunal de Cristo. Tem um ponto aqui que eu anotei, vou ler aqui rapidamente. A maioria dos santos não serão vencedores. Tenho que ser fiel no que eu estou falando.
sintomas que não estamos preparados ainda é que ainda não temos uma visão do corpo. Se nós temos a visão do corpo, irmão, não é qualquer coisa que nos para de vir às reuniões, não é qualquer coisa que me faz parar de ler a Bíblia, não é qualquer coisa que me faz de amar o Senhor. Não há atalho. Para reinar, há necessidade de alcançar a maturidade. Por isso, a maioria terá que passar 1000 anos nas trevas exteriores. Vamos ler aqui, para não perder um versículo muito interessante, Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmãos, o Senhor está voltando, a noite vai alta. São chegadas as bodas do Cordeiro. Não tinha um cordeiro lá no início? Agora são as bodas. Cuja esposa a si mesma se ataviou. Quem é que vai te ataviar, irmão? Quem vai te ataviar? É você mesmo. O Senhor, mas com a sua... Isso. Mas com a sua cooperação. A si mesmo se ataviou. Eu não posso pedir o Herbert para negar a vida da alma para mim. Você quer negar a vida da alma para mim, irmão? Você dá conta de negar para 2? Você pode buscar para mim e para você? Senhor, alegremos e exultemos, demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, por lhes foi dado vestir de linho resplandecente, puro, linho fino. Não sabe o que é o linho? Diga. O que é o linho? O linho, ele vem de uma planta, né? Você sabe como é que é preparado o linho para tecer vestuário? Ele é arrancado com raiz e tudo da terra. Hoje o Senhor está trabalhando em nós para arrancar o mundo de nós. As coisas que nos distraem. Mas ele também passa por um processo para tirar. Por isso que fala linho fino. Quanto mais fino e comprido for a fibra, mais caro ele é. Mas para ele chegar nesse ponto, ele passa por vários processos. Um processo chamado maceração, outro chama ripagem. Só para dar uma noção rápida, tem um pente de ferro, cheio de ferro na ponta, que os agricultores pegam o feixe de linho e vai batendo aquele pente de ferro para tirar os caroços, tirar aquelas coisas que envolvem a planta no seu estado natural. Isso, por um lado, representa a transformação pela qual nós estamos passando hoje, mas com a cooperação da vida e ressurreição de Cristo. Por isso que nós passamos, sem precisar passar pelo sofrimento que o Senhor passou sozinho. Porque hoje nós temos o Espírito nos suprindo. Mas lá, nas trevas exteriores, esse linho vai ser produzido sem esse unguento. Imagine você e eu lá, sendo batido num pente de ferro. Isso é figura, tá, irmãos? Não necessariamente é isso. Ou seja, lá a questão vai ser severa. Então hoje, não é para assustar os irmãos, é para encorajar. Não vale a pena deixar para depois. Hoje é o dia da nossa salvação. O Senhor está nos chamando para entrar nas suas recâmaras, para ir além do véu. Quando nós entramos além do véu, irmãos, o que nós temos ali? Nós temos o maná escondido numa urna de ouro. Nós temos a vara de Arão que floresceu e nós temos as tábuas da lei. Você sabe que isso aí significa Cristo como a corporificação do Deus triuno? O maná na urna de ouro simboliza Cristo expressando o Pai. Você lembra daquela vez quando... Porque aquela urna de ouro é a natureza do Pai com o maná dentro. A natureza de Deus com o maná, que é Cristo.
Lembra daquela parte quando fala assim: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não têm me visto, não têm me conhecido? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O segundo ponto ali é a vara de Arão que floresceu. Significa ressurreição. Para haver ressurreição, tem que haver morte do nosso ego. E por fim, nós temos as tábuas da lei, que se representa a lei da vida fluindo naqueles que buscam o Senhor hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Vou parar aqui para dar tempo dos irmãos compartilharem. Já até passei do ponto. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, compartilhar em grupo.